Joaquim, pela apresentação e pela acolhida, né? Eu falo que você tira a gente dos lugares, né? Porque a gente fica muito, eu fico muito no meu canto e daí as pessoas vêm e tiram, e eu gosto disso, né? Que movimenta a gente, né? E eu tenho participado aí do grupo de vocês, tenho me sentido muito acolhido com todo mundo, eu acho isso bem legal, né? E obrigado aí, né? Vencidas as resistências, aceitei, e tô aqui, né? A gente resiste um pouco, mas depois a gente acostuma, né? Eu estava falando até eu tenho um pouco de receio de ficar falando, vergonha de falar, mas a gente supera. Eu sou o próprio medo do colapso em pessoa. Mas passando isso, a gente consegue superar as questões, né? E aí, quando o Joaquim me chamou, falou para conversar com vocês, né? Eu sei que parece uma conversa, mas eu escrevi um texto, porque daí eu não me perco, porque senão eu vou ficar divagando aqui, vocês vão ficar até amanhã comigo, e daí isso é um problema. E aí eu fiquei pensando, né, o que que eu queria falar, né, o que que seria legal é, trazer para vocês, né? E aí eu pensei no Green, né, no André Green, que é um psicanalista que eu estudo muito, leio muito o material dele, porque foi através dele que eu fui conhecer o Winnicott, né? Eu primeiro conheci o Green, para depois ter contato com o Winnicott, né? Eu senti necessidade de conhecer o Winnicott, bem como o Bion e etc., por causa do meu contato com o Green, né? É legal a gente situar da onde a gente fala, né? Eu tive uma formação lacaniana lá no século passado, né? E aí eu estava meio incomodado com as questões lacanianas, e de repente eu descobri o Green, que também teve aí os seus desencontros com o Lacan, né? Principalmente nas questões dos afetos. E foi uma paixão, assim, o primeiro momento, né? Um amor à primeira vista quando eu descobri os textos do Green, assim, né? Me apaixonei e fiquei muito encantado. Então eu queria contar um pouquinho para vocês do pensamento do Green, né? De um texto, até falando de um texto que ele escreve em homenagem ao Winnicott, né? Que é o analista, a simbolização e a ausência no enquadro analítico, né? E contar um pouquinho para vocês do trabalho do Green e do que ele tem feito e também das associações com o Winnicott, né? Porque ele considerava, depois do Freud, ele falava que foi o Winnicott a mente mais criativa que a psicanálise já teve, né? Ele era também muito apaixonado pelo trabalho do Winnicott, né? E ele construiu um pensamento bem complexo, assim, né? Que a gente precisa ler, reler, estudar para compreender. Eu espero que a gente consiga conversar um pouquinho sobre isso, né? Então eu preparei um texto e aí eu vou comentando o texto, então, mas também vocês podem interromper ou podem discutir depois, fiquem bem à vontade, ok? O texto, então, o meu tema se chama, né, o analista, a simbolização e a ausência, o pensamento clínico e o enquadre, que são duas questões que o André Green traz para a gente, né, do pensamento clínico e do enquadre. Recebemos em nossos consultórios como se tivessem sido silenciados por algo terrificante que ainda não ocorreu. Muitas pessoas chegam assim e vivem numa iminência de um não acontecimento. Para evitar a angústia catastrófica da separação, se identificam com objetos distantes e abandônicos, esvaziam-se, retraem-se narcisicamente e têm um esvaziamento mesmo interno, né? Que eu acho que é bem importante colocar isso, né? Vivemos hoje uma época em que não é mais dominada somente pela angústia, mas pela desesperança e desespero. As pessoas nos procuram e se apresentam principalmente famintos de amor e de compreensão. Ao nos depararmos com essas demandas, é solicitado do analista uma prática psicanalítica contemporânea, que contemple novos funcionamentos mentais. O trabalho analítico se apresenta com momentos de incerteza, onde encontramos um acúmulo de dúvidas. O Green nos alerta: do mal-estar atual podem resultar uma elaboração e uma transformação. Quais são, então, os obstáculos que se posicionam no caminho da cura analítica e agem como empecilhos ou dificuldades para que possamos obter mudanças psíquicas no processo psicanalítico? Essa questão demanda uma busca por respostas, e respostas no plural, as quais possam nos auxiliar, né, auxiliar os analistas, na aventura do trabalho,
com pacientes que hoje se apresentam muito distintos de funcionamentos das neuroses clássicas. Vai exigir do analista um pensamento clínico, em que a experiência do processo de cura analítica vai naturalmente influenciar o nosso interesse crescente pela investigação das mudanças psíquicas nesse processo, no processo analítico. O Freud acrescenta que podemos encontrar na clínica certas pessoas com uma especial viscosidade da libido e que o tratamento evolui muito lentamente, não conseguindo um desprendimento no investimento libidinal de um objeto e um deslocamento para outro objeto. Outros ainda parecem apresentar um esgotamento da plasticidade e da capacidade de mudança e um caminhar ao desenvolvimento. Não há impressão mais viva das resistências durante o trabalho analítico do que uma força que se defende da cura e por todos os meios e busca se apegar à doença e ao sofrimento. É possível interpretar, então, esses quadros na clínica atual dentro do que hoje alguns autores chamam de casos limites, né? Esses casos têm menos a ver com uma questão de estrutura e mais com uma questão de dinâmica de funcionamento, né? Uma especificidade no seu funcionamento mental. E a dificuldade com esses pacientes pode residir tanto na impossibilidade de traçar os diferentes espaços que integram o psiquismo, como na de transitar entre esses lugares psíquicos que possuem funções diferentes. Afetos soltos estão transitando em busca do encontro de uma representação. A gente encontra muito paciente hoje, né, com doenças psicossomáticas, com atuações na clínica, né, sempre numa atuação, né, sempre um passo à frente, né, em busca de uma representação. Eles só sabem fazer isso, só é possível fazer isso, né. No final de 1960, o André Green reagiu vigorosamente contra as evoluções das ideias de Jacques Lacan, que ao excluir o papel dos afetos e do corpo de sua conceituação psicanalítica, ameaçava reduzir a análise a um jogo intelectual de significantes linguísticos. Os casos limite têm uma relação fundamental com vivências corpóreas e afetivas. Portanto, intelectualizar e caminhar apenas para o campo das representações nos distancia de compreender esses casos. Desta forma, é fundamental o resgate de teorias, discussões que possam nos aproximar das questões afetivas para além das questões linguísticas. Cabe aqui, então, uma reflexão, pois no que tange o sofrimento psíquico, as pessoas frequentemente nos buscam e realizam um apelo para que possamos ajudar a elaborar e conter e aliviar o excesso de sofrimento e dor mental. Pois todos os analistas sabem que uma condição essencial para que um paciente decida realizar uma análise é o desprazer, o incômodo crescente e, finalmente, o sofrimento. E essas são exatamente as primeiras palavras da conferência do André Green, né, em 1975, no Congresso Internacional de Londres, intitulado O Analista, Simbolização e Ausência do Enquadro Analítico. Ele escreve essa conferência em memória ao Winnicott, né? Foi o primeiro congresso depois que o Winnicott havia falecido na Inglaterra, né? Então as pessoas ainda estavam mexidas, era um congresso em homenagem ao Winnicott, foi muito importante, né? Cabe ressaltar que o Green sempre considerou o Winnicott um lutador contra o conformismo e a submissão, e acrescenta que o Winnicott tenha sido a mente mais criativa da psicanálise depois de Freud. Nesse trabalho, o Green vai apresentar mudanças no campo psicanalítico e a função que passam a ter o enquadre e os afetos do analista no tratamento dos pacientes que ele está chamando de limites, né, dos estados limites. Esses pacientes que ampliam a extensão da neurose para um estado limite de analisabilidade, que não configuram especificamente uma patologia. Então, a gente não está falando de estados limites como uma patologia específica, não é um diagnóstico, né? O Green vai destacar nessa conferência 3 pontos que ele vai perceber trazidos da prática e da experiência clínica. O primeiro é que o papel do analista, numa concepção mais ampla da contratransferência, pode incluir no trabalho analítico com uma elaboração imaginativa,
E aí eu acho que é o que que pega grandemente com a questão do Lacan, né? Porque dessa questão da contratransferência, né? O Lacan não trabalha, não aceita esse termo da contratransferência. E acho que também é uma das questões que me afastaram do Lacan, né? De eu poder ser um analista imaginativo e poder sentir também na sessão, né? A função do enquadro analítico e as suas relações com o funcionamento mental pelos efeitos da simbolização imaginativa é a segunda questão. E o terceiro seria o lugar do narcisismo, né, oposto e complementar em relação àquele das relações de objeto, tanto na teoria quanto na técnica. Eu vou focar hoje mais nas duas partes iniciais, que é o papel do analista e a função do enquadro analítico. Os casos limites, as estruturas narcísicas, as neuroses de caráter, as estruturas psicossomáticas deram lugar ao surgimento de uma nova clínica psicanalítica, mas que não é muito nova, não. Freud já pensava nisso. Lá no projeto já estava falando de afetos, né? Que nos obriga a descobrir modalidades de pensamento diferentes para as aplicadas a clínicas das neuroses e das psicoses. Nesse contexto, é necessária uma tolerância por parte do analista dos pensamentos loucos do analisando, o que Green chama de loucura privada, como também dos seus próprios, além de ter certa disponibilidade para que possa elaborar, sustentar a capacidade de desligar e religar as suas próprias ideias, as próprias ideias do analista. Nas palavras do Green, muitas vezes com esses pacientes, a única coisa que o analista pode fazer em seu esforço de comunicação é mostrar que ele está lá, escutando, vivo, através de sua experiência subjetiva, do efeito produzido sobre ele pelo discurso do seu paciente, sem ter a pretensão de uma escuta de uma objetividade absoluta. Vários autores, assim como Green, partem de uma vinculação com a relação das escolas objetais e vão de encontro também, vão ao encontro, na verdade, né, com o pensamento do Winnicott. Principalmente os analistas de língua francesa, que são os que eu tenho estudado muito ultimamente, né? O Anzier, com o trabalho Eu Pele, a Joyce McDougall, né, Teatros do Corpo, a Chassegot Smigel, ela tem um livro maravilhoso sobre o ideal do eu, e a Pierre Ollier, né, que vai escrever sobre a violência da interpretação, né, como é que se dá a interpretação na sessão analítica, né. Eles perceberam, junto com o Green, né, a necessidade de ampliar o campo da psicanálise para além da neurose, né, não é descartar a neurose nem criar uma nova nosografia patológica, e se dedicam ao tratamento de pacientes difíceis, cuja problemática está sempre nesse nível inicial, nível narcísico. Sendo que o conceito de estados limites é amplamente abordado, né, por vários autores aí da psicanálise. Sobre os estados limites, o Green nos apresenta uma importante questão. O que é o limite de alguém? É o envelope da pele, fala ele, e vem diretamente ao espírito, ao encontro da pessoa. Por mais evidente que isso possa parecer, não devemos esquecer que nosso continente pele é descontínuo. O tecido cutâneo nosso, né, ele é interrompido, é esburacado, ele é permeável. Ou seja, nós não temos uma carapaça impermeável, né? Nós temos uma permeabilidade, né? E ele vai falar mais, né, que o limite não é só ligado a uma situação clínica específica, mas sim a um conceito que se apresenta como conceito metapsicológico, né? Ele vai criar uma metapsicologia dos limites, né? O Green configura como um quarto espaço, então, os limites, né? Além do ego, do id e do superego. E ele vai colocar que é o limite entre esses espaços, né? Uma fronteira entre as instâncias psíquicas, apresentando no texto, ele faz um texto em 86, chamado Conceito de Limite, onde ele coloca bem essa conceituação, né, de um quarto espaço, né, um quarto lugar. Né? Uma fronteira tanto entre as instâncias, como em relação um e ao outro, como a alteridade também. E ele vai acrescentar num terceiro momento o duplo limite, né, que é o interno e externo, apresentado então na seção analítica. A pessoa se relaciona com o mundo interno e o mundo externo. E da mesma forma ela vai se relacionar com o mundo interno e o mundo externo do analista. E é na intersecção, então, desses limites que acontece o pensamento. Portanto, devemos considerar o limite como uma fronteira movediça e flutuante, tanto na normalidade como nas patologias.
O limite talvez seja o conceito mais fundamental da psicanálise moderna. E pensar a noção de fronteira como uma área de irregularidade permeável e plástica com diferentes relevos vai apresentar uma questão que não é estática e pode ser considerada, né, em sua instabilidade e oscilação, e pode nos localizar, então, frente a criar uma área que possa vislumbrar isso, né, e visualizar essa vulnerabilidade e instabilidade do psiquismo. Esses pacientes se apresentam com uma etiologia própria, com questões narcísicas, identitárias, muito anteriores a questões edípicas. Portanto, são uma estrutura sui generis mesmo, né? Um funcionamento sui generis, que vão apresentar muitos sofrimentos não neuróticos. É possível, então, destacar que os estados limites se apresentam como um problema transnosográfico. Somos obrigados a sair dessa posição classificadora e passados a considerar uma dimensão dinâmica, resgatando que, desde Freud, a neurose, a psicose e a perversão são definidas como conflitos entre a realidade e as instâncias psíquicas, e que a caracterização do funcionamento limite se dá pela precariedade da constituição do aparelho psíquico, e, portanto, por uma porosidade dos limites entre essas instâncias, uma precariedade da função da paracitação que vai resultar em atuações e somatizações, que a gente estava falando no começo do trabalho, né? Não excluindo ainda, né, a existência de conflitos entre essas instâncias, mas caracterizando disfunções de um para o outro, né, desses dois planos de saber, né, onde a constituição do aparelho psíquico e do eu. Tem três autores que eu gosto muito, que é o Levine, o Reid e o Scarfone, que são autores bem contemporâneos da psicanálise, e eles falam dos limites como estados mentais primitivos, né, que operam, então, além do princípio do prazer, né, pelo princípio da necessidade, envolvendo diferentes níveis de funcionamento e registros psíquicos, que podem estar associados a traumas psíquicos pré-verbais, onde se faz necessário investimento da dupla, então, analítica, para a criação de uma estrutura que ficou faltante, como parte da cura. Tal arranjo é referido por representação na metapsicologia freudiana. O processo analítico, então, pode vir a funcionar como um espaço de transformação, onde o analisando possa encontrar o local que possibilite a renovação da confiança, de uma confiança que ficou perdida e criou buracos em algum momento. Pela construção de um setting confiável, um espaço que possa estar explícito, levando ao modelo de crescimento tal como ocorre no desenvolvimento normal, quando existem objetos benignos e contentores que protegem e proporcionam ao sujeito um narcisismo saudável e positivo. É importante o resgate aqui da compreensão dos Baranger também, né? De que a sessão ocupa a posição de um campo dinâmico e que é construído pelo analista e pelo paciente. Esse campo propicia a reconstrução de objetos internos danificados. É na relação transferencial que pode ser inaugurada uma possibilidade de que esses objetos venham assumir uma posição mais coesa e consistente. Pois em psicanálise não existe uma teoria da clínica, mas também um pensamento clínico, um modo original e específico da racionalidade que surge dessa experiência prática, da dupla analítica. O Winnicott também esteve muito atento, né, ao surgimento de novas patologias, novos tratamentos, os sintomas, e sobre como que os pacientes se apresentavam ao tratamento psicanalítico. As dificuldades que foram surgindo durante seu trabalho como analista com os pacientes, como os pacientes eram selecionados, né, corretamente para o tratamento, ele levava muito em conta, né, a história primitiva do paciente, se ele teria sido bem cuidado, de um modo suficientemente bom, né, onde poderia realmente se dar, como fato consumado, os estágios iniciais do estabelecimento do ego. No texto dele, né, As Formas Clínicas da Transferência, Winnicott vai se referir à adaptação do ambiente e os dois resultados que podem derivar desta adaptação, né? Se for suficientemente boa, permitindo o surgimento de um ego que com o tempo poderá ter experiência nos impulsos do id, e no outro, a adaptação do ambiente não é suficientemente boa, não havendo de fato o estabelecimento do ego, e sim o desenvolvimento de um pseudo-ego, que consiste numa coleção de reações e uma sucessão de falhas na adaptação. A partir dessa adaptação ambiental, que conhecemos como setting, o contexto se torna mais importante do que a interpretação, como pontuou Winnicott.
assim como o Green está trabalhando a questão do enquadre, né? O Winnicott vai dizer, então, que o comportamento do analista, por ser suficientemente bom em matéria de adaptação à necessidade, é gradualmente percebido pelo paciente como algo que suscita a esperança e de que o verdadeiro eu poderá finalmente correr os riscos implícitos e começar a experimentar a viver. No caso, se a profissão ambiental não ter sido suficientemente boa, temos posta a solicitação de um trabalho contínuo do analisando e do analista para que juntos possam fortalecer ou criar a estrutura psíquica faltante, frágil, inexistente ou funcionalmente operante. É solicitado um alargamento da clínica psicanalítica com esses pacientes, sobretudo os que apresentam as patologias mais narcísicas, com maiores dificuldades, e aqueles, né, os organizados dentro das situações limites. Qual então é a função do analista nessa tarefa? Sabemos para que possa conhecer o analisando, o analista precisa se deixar invadir pela estranheza induzida por este e partir para a renúncia de sua própria subjetividade, preservando ao mesmo tempo a sua forma de se comunicar, resgatando o tema da contratransferência, que vem sendo objeto aí de uma espécie de reavivamento nos últimos tempos, e nos abre diversas questões radicais aí dentro da psicanálise, né? Temos a questão da intersubjetividade, que passa a se apresentar na relação, né? A gente tem o Thomas Ogden, que é o grande expoente aí da intersubjetividade no momento, né? E ele vai falar, né, então, que é possível que a gente se sirva dos fenômenos que aparecem na sessão para detectar seu pertencimento ao inconsciente devido ao aparecimento inesperado e surpreendente, se apropriar destes para reinseri-los nos seios das representações evocadas pelo discurso analisando e acoplá-los, né, a uma corrente que havia sido descartada originalmente. A meta aí a ser alcançada será sempre a de possibilitar ao analisando o melhor acesso ao seu inconsciente, a partir de um incremento de sua autonomia em um processo em que a análise vai conduzir à construção de um terceiro como objetivo analítico. Terceiro esse que não é suportado como total, mas parcialmente, na perspectiva intersubjetiva referenciada numa relação de dois, dual. Para Green, então, nessas estruturas não neuróticas, é indispensável o enquadre interno, que é uma coisa que ele vai postular, para que seja possível instaurar um diálogo e um espaço potencial que venha a permitir o caminhar da representação mortífera a uma representação viva, dando desta forma um lugar em que possa ocorrer um processo de transformação e inclusive de estruturação subjetiva, no qual o enquadre interno passa a constituir uma interface entre o intrapsíquico e o intersubjetivo. Então a gente parte para uma clínica intrapsíquica e intersubjetiva. Né? O enquadre psicanalítico interiorização. Vou falar um pouquinho dele. Né? Ao longo da obra do André Green, que elabora um modelo teórico muito original, o eixo conceitual funcionamento representativo em enquadre analítico é proposto pela articulação de uma teoria geral da representação e a construção de um novo modelo clínico orientado para a conceitualização do enquadre e suas variações na praxis para além das neuroses. O núcleo dinâmico proposto por Green é o pensamento clínico, cujo núcleo é o enquadre interno do analista, que nas estruturas neuróticas se torna indispensável para que possa haver a instauração de um diálogo e de um espaço potencial, como eu estava falando. Para compreendermos, então, a relevância do conceito de enquadre interno no analista, eu vou resgatar um pedacinho do analista simbolização e ausência, onde o Green vai descrever a evolução paralela da teoria e prática na história da psicanálise, e ele vai dizer que isso transcorre em 3 movimentos. O primeiro, no modelo freudiano, com foco no intrapsíquico, em que a teoria é assinalada pela descoberta do inconsciente e a prática pelo estudo da transferência e das resistências, segundo a aplicação das regras empiricamente estabelecidas no método psicanalítico, em que os casos paradigmáticos, então, aí são as neuroses clássicas. Em um segundo movimento, orientado, então, para as relações objetais, ao deslocamento, então, do interesse para um eixo intersubjetivo, tomando como casos paradigmáticos as psicoses. E baseando-se nesses anteriores, o terceiro movimento estabelece-se pela articulação do intrapsíquico e do intersubjetivo, focada num eixo que pesquisa o funcionamento representativo dentro do enquadre analítico, inaugurando, assim,
Esse movimento, né, é uma possibilidade de investigação em torno das fronteiras da analisabilidade, presente nos casos paradigmais, né, os casos limites ou as estruturas não neuróticas. Aqui a noção de estrutura enquadrante, que é uma peça-chave no modelo teórico implícito na clínica de Green, se apresenta como o principal articulador conceitual nesse eixo representação e enquadre. E vai permitir, então, uma teoria que possa articular a representação do que é irrepresentável. O nosso interesse nesse momento, então, é sobre a estrutura enquadrante, que vai funcionar como matriz de representação, um modelo bem complexo que o Green desenvolve. Né? Ele começa a desenvolver esse trabalho já em 1967, né? E ressalta que nas últimas décadas tem se discutido o conceito do trabalho terapêutico ordenado no sentido dupla analisante, que a gente estava falando, né? E que possa criar, então, esse espaço. Né? Nos casos limites, o trabalho de psicoterapia vai exigir, então, que o analista tenha internalizado esse enquadre previamente, com a finalidade de permanecer sempre presente, constituindo um fundo silencioso, mudo, uma constante. O analista, então, incorpora o enquadre interno graças à sua própria análise, autoanálise, experiência de vida e condições pessoais, que podem ser um talento clínico, saúde mental e uma vocação analítica. Todos esses elementos vão compor, então, o enquadre interno do analista. Né? Consiste em uma conquista psíquica que todo psicanalista organiza em sua mente. O que é, então, o enquadre? Por enquadre, entendemos o conjunto de condições que irão possibilitar o exercício da psicanálise e abarca as disposições materiais que regem as relações entre analista e analisando. Esse conceito foi introduzido de forma independente na teoria psicanalítica por diversos autores, como Blecher, a Alizade na Argentina, Winnicott na Inglaterra, cuja concepção foi amplamente adotada e desenvolvida em toda a Europa. O enquadre é um campo de forças, assim define André Green, que de certo modo permite-nos tomar consciência da transferência, uma transferência que tem referência ao passado e transferência que emerge do presente, tendo uma atuação dupla, articulada em duas vertentes, uma transferência sobre a palavra e uma transferência sobre o objeto, lugar onde o afeto pode encontrar sua expressão. Cabe, então, resgatarmos novamente, né, falar um pouquinho mais do campo dinâmico, né, que o casal Baranger vai desenvolver, né, de que o trabalho consciente e inconsciente do analista com seu paciente se desenvolve dentro de um contexto bipessoal, intersubjetivo, complexo, em que ambos os participantes se definem mutuamente, o que implica que tudo o que acontece na situação analítica deve ser compreendido dentro do contexto bipessoal, criado pelas duas subjetividades que participam da situação analítica, do analista e do analisando. Eu tenho lido muitos textos da Mariana Alizade, que é uma psicanalista argentina, que se debruçou muito sobre o conceito do enquadre interno. E ela considera que ele ocupa um lugar prioritário em todo o trabalho clínico psicanalítico. Consiste num conjunto de propriedades psíquicas que interatuam como radares ou antenas invisíveis. O analista incorpora o enquadre interno graças à sua própria análise, experiência de vida e condições pessoais. Talento clínico, saúde mental, vocação analista, que são coisas que a gente já está colocando aqui. Né? O enquadre interno compõe a parte mais íntima e essencial do marco de todo o tratamento psicanalítico. Consiste num dispositivo de trabalho incorporado à mente do analista e à atmosfera da sessão, possibilitando a emergência da função enquadrante. Inserido na função enquadrante está a tolerância das tensões extremas e, com a ajuda do funcionamento mental do analista, do pensamento do analista, que pode reduzi-las para que possa evoluir a objetos que possam ser pensados e nomeados, construindo também uma interface entre o intrapsíquico e o intersubjetivo, quase como uma construção de um aparelho mental, como Bion propõe, né? Um aparelho para pensar pensamentos. Uma coisa são pensamentos e outra coisa é pensar pensamentos. O paciente pode questionar o ambiente externo, lutar contra o valor das sessões, recusar-se a aceitar muitas sessões semanais, exigir nas mudanças dos horários, etc. O que o paciente não pode.
E aqui está o território soberano da psicanálise. É evitar o impacto, os efeitos e o que está em jogo no enquadramento interno que move sutilmente as engrenagens metapsicológicas e objetais da sessão. O enquadramento interno é um enquadramento intersubjetivo e interativo. Cabe ao analista, através de manejos tanto internos como externos, dosar essa ausência e abstinência, né? Abstinência porque é próprio da prática psicanalítica, e a ausência, porque também na ausência que a possibilidade de construir uma representação, uma simbolização, né? É na falta que a gente constrói alguma coisa, né? Na memória, na lembrança, né? E aí poder também proporcionar um grau de satisfação e restaurar a capacidade de conter, simbolizar e se comunicar. Sendo que para criar algum sentido nesse encontro analítico e para que o analista possa entender o paciente e esse possa escutar as intervenções do analista, condições mínimas de simbolização precisam ser instaladas, então, e preservadas. A posição articulada do analista nesse processo se define na presença e na ausência, se oferecendo como objeto paradoxal, cujo papel é capturar o sentido do que é apresentado e dar forma, permitindo observar os afetos de um não encontro, da inacessibilidade do objeto de transferência, a impossibilidade ou proibição de utilizar o analista para satisfazer seus desejos próprios ou servir aos do outro. O estabelecimento do enquadre propicia a reprodução de uma relação de objeto e, como propõe Green, permite o nascimento e o desenvolvimento de uma relação de objeto, sendo que arriscar num objeto bom vai ser sempre um risco. Quando, durante o processo analítico, o relaxamento e o controle dos afetos e das fantasias são fomentados por esse estado regressivo requerido pela associação livre, então a representação assume um risco muito grande, né? Porque o analisando não sabe onde é que ele está sendo jogado, digamos assim, na situação analítica. E aí vai do enquadro interno do analista de dar essa sustentação, né? Levando até a possibilidade de desorganização, que pode derivar para um estado de dependência insuportável e sem saída, não permitindo uma discriminação entre o afeto e a representação. Solicitando do analista uma tolerância frente às atuações, na espera do surgimento de algo que possa surgir vivo para movimentar esse afeto que está estagnado lá. Duas propriedades do espaço intersubjetivo que é formado nesse encontro analista analisando são a distância e a diferença, que se apresentam como parâmetros para medir o grau de ausência e abstinência, que pode ser suportado pelo paciente. Distância, como possibilitar a avaliação do que é possível ser projetado, introjetado em nível simbólico, criando sentido, a diferença, devendo essas duas propriedades serem ajustadas dentro do espaço analítico. O analista, então, desempenha um trabalho em duplo, mobilizando-se contratransferencialmente e reagindo de modo espontâneo na tentativa de imaginar o que o paciente não conseguiu viver. Situação essa que se traduz em uma atividade psíquica criadora de representações fantasmáticas, a qual tem como finalidade não se deixar invadir pela morte psíquica. O paciente solicita que o analista seja o que podemos chamar de espelho de si mesmo, daquilo que não foi sentido, visto ou ouvido de si mesmo, ou foi mal sentido, mal visto ou mal ouvido. É necessário uma elaboração imaginativa pelo analista desse não acontecido, construindo, então, a possibilidade de uma narrativa possível. Desta forma, essa narrativa vai poder ser integrada novamente na história de vida do paciente, que nesse caso só pode se identificar com o analista depois que o próprio analista se identificou com ele. Esses tipos de materiais não simbolizados precisam passar por uma elaboração, né, metafórica, que podem ser, então, incorporados ao mundo psíquico do paciente através de um circuito de retrointrojeção, permitindo, assim, ao longo do tempo, a formação de um limite externo e intersubjetivo. O enquadre permite a manifestação dessa loucura privada do analisando, aclarando sua capacidade para colocar em cena a sua dramaturgia pessoal. É possível compreender, então, que essa situação analítica se apresenta como um meio de captação de forças sempre presente depois das representações afetivamente investidas, que irão proporcionar as estruturas de sentido numa fonte permanente de elaboração. Eu tenho andado com as voltas com as cartas do Freud Aflis e eu tenho achado coisas muito lindas lá, né? O estranhamento do Freud com relação aos pacientes, a questão daquela carta da morte da filha dele, Sophie. E tem uma carta que eu resgatei dele, onde ele está
está atendendo um paciente que foi encaminhado pelo FLIS, e ele fala o seguinte: penso que deixarei de lado a pergunta médica pelo diagnóstico e trabalharei diante do material vivo que se apresenta na sessão. O trabalho do analista, então, vai se intensificar na construção de uma relação viva entre analista e analisando, suportado pelo enquadro interno do analista. Né? Como nos propõe o Freud, em vez de ficar pesquisando como se dá a cura pela análise, devemos nos perguntar quais são os obstáculos que se opõem no caminho da cura analítica. Né? Articulando, então, com o seu texto Análise Terminável e Interminável, a gente pode pensar num questionamento, né, em torno de um objetivo. Saber por que não funciona e o que se pode fazer ou pensar para criar as condições mais favoráveis ao bom andamento da análise. Em que toda a história da técnica e da teoria psicanalítica sai à superfície nesse ponto, anunciando abertura sobre os casos limites e introduzindo mudanças revolucionárias. Já estou acabando, tá, gente? É que eu escrevi, né? Portanto, o enquadro interno é um marco intersubjetivo e interativo. Nas palavras da Alizade, ser considerado freudiano, kleiniano, winnicottiano ou lacaniano, em primeiro plano enuncia seu próprio nome cruzado pela psicanálise. O analista forma uma escola para si mesmo, embora professe em um certo santuário muito pessoal. No fundo do seu ser, ele é único, sem saber, talvez seja o seu próprio analista, e não tenha outro potencial analítico do que aquele que foi capaz de sedimentar. Essa ideia implica que cada pessoa continua sendo um psicanalista de uma forma mutável ao longo dos anos. Eu não preparei um material clínico, mas eu queria finalizar com algo que eu considero um material clínico. Assim. Tem um pequeno texto da Beth Milan, que é tão interessante, que eu queria trazer para vocês, que eu acho que ele representa essa questão do enquadre, da existência, do intersubjetivo nesse conto. Assim, né? A Beth Milan é uma psicanalista que foi analisando a do Lacan e uma grande escritora e tradutora das obras do Lacan. Ela até foi a primeira tradutora do Lacan para o português. Né? E é uma crônicazinha de uma página e eu gostaria de ler para vocês, então, para finalizar, né? Sem me estender muito mais do que eu já me estendi. Né? Começa assim: basta não ser insensível à magia para que ela aconteça. Eu andava carregando 2 pacotes em cada mão quando vi Jacinta, cantora argentina de tango, que também vive na Rua des Archives, se aproximar. Boné preto, echarpe vermelha, Le Rouge et Le Noir. Cumprimentei-a, elogiando pela cara ótima. Verdade, ela me fala. Contando que havia semanas ensaiava todas as noites para o espetáculo do Durkheim e mal conseguia abrir o olho de tanto sono. Tango em Durkheim? Não consegui imaginar a cena e só comentei que ela estava tão carregada quanto eu, lamentando depois o fato de termos que fazer compras. Ela me responde: o quê? Você não gosta? Surpreendida, e acrescenta com seu sotaque argentino que adorava ir ao mercado, e se não tivesse ido, não teria o cesto, o belo peixe de nome Julienne e o meio quilo de camarões. Talvez pela vontade de comer Julienne com camarão, continuei a escutar. Ouvi então uma pequena história comovente, sobre a própria Jacinta e um padeiro francês, que todo domingo vende o melhor dos pães no mercado. Ela cantou para ele uma canção de ninar. Comovido, ele deu a ela o pão de graça, porque há coisas que a gente não vende, a gente troca. As coisas que vêm do coração, pensei, ouvindo a vizinha argentina, em que nunca antes havia prestado atenção. Por ser ela cantora e eu escritora? Por ela falar espanhol e eu português? Fosse como fosse, sem a história do padeiro, não teria descoberto que eu e ela falamos a mesmíssima língua. A língua dos artistas que são sensíveis ao pequeno artesão, por saberem que o canto, o texto e o pão só podem ser bons se tiverem a marca do coração. Marca que não tem nacionalidade, não é espanhola nem portuguesa, é universal. Eu achei esse trechinho tão enquadrante, assim, né? Mostra tão
Gente, que maravilha, viu? Muito bonito. Agora é com vocês. Eu quero falar. Ai, que delícia! Fala. Pode começar, Ana. Não, eu quero falar uma coisa. Enfim, eu fiquei muito emocionada porque eu conheci a Mariana Alizade e eu já a conheci já doente. Então, eu fiquei emocionada de você falar na Marian. E a Marian, eu sou de um grupo, né? Eu sou dessa coisa chamada IPA, a Ivete também, né? Sou. Isso. A Márcia. A Márcia está aí também, né? A Márcia também, é dessa coisa chamada IPA, né? Sim. E eu sou de uma coisa da IPA, que é uma coisa chamada COAP ou COVAP, que é o Comitê das Mulheres Psicanalistas, e agora homens, foi acrescentado isso, da América Latina, que foi, de certa forma, foi fundado pela Marian Alizade, né? E, nesse momento, daqui a alguns dias, vai haver um primeiro evento brasileiro enfim, eu nem sei como é que se chama, né? Porque eu estou cansada de saber o Não nome é dessas coisas. COVAP? COVAP? É COVAP, tanto que eu fiz um COVAP, vídeo né? Com e eu W. chamei de COVAP Woman. e chamo de COAP. Que uns chamam de COAP e outros chamam de COVAP. Então, eu fiz um vídeo de chamada para esse evento, que vai ser agora, em novembro. Eu tanto chamo de COAP quanto de COVAP. Mas a Marian, a Alizade, ela foi a pessoa aqui na América Latina, foi a primeira, ela foi a fundadora desse movimento, e eu a conheci, porque como eu estou sempre nessa coisa, eu estou sempre em Buenos Aires, eu tenho, né, uma relação forte com a turma de lá, e aí a Mari era uma graça de pessoa, além de ser uma mulher inteligentíssima, estudiosíssima, que escrevia muito bem, os textos dela são muito bonitos. E aí eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha até escrito umas coisas aqui, mas, de repente, o Luiz falou da Mária, né? E eu tô aqui. Vai acontecer Processando. um evento, né? Vai acontecer um evento agora, daqui a 2 semanas, eu acho, que a gente está organizando. Eu mando depois no grupo a propaganda do evento, Ana. Pode deixar, eu mando para o pessoal aqui. Também estou acompanhando. Quando vier a propaganda. E a Marian vai ser homenageada, porque ela foi uma pessoa de uma importância enorme para a gente, porque ela não fazia política, ela era um do. Olha, Luiz, eu tive a oportunidade de conhecer essa senhora num jantarzinho pequenininho de pouca gente, né? Na casa de uma amiga argentina. Ela já estava doente, né? E a perda da Mária, eu estou emocionada, acredita? A perda da Mária foi muito sentida por nós que tivemos contato com ela, porque em vários sentidos. Então, eu tinha escrito umas coisas aqui, quando você falou na Maia, eu digo, ai, gente, o que é isso? Ele está falando na Maia. Aí até caiu aqui o celular, tá vendo? Para vocês verem que não é charme. Caiu, saiu do... Continua ou não? Não sei. Continua, né? Mas é muito lindo, viu? Eu gostei muito, mas aí pronto, aí teve essa situação de você me trazer a Mária, eu fiquei muito emocionada, mas o seu texto é excelente, Luiz, excelente. E eu pensei em algumas coisas em relação
ao Green. Mas aí eu fiquei na dúvida se foi com ele mesmo que eu tive uma conversa lá na minha sociedade ou não, né? Porque a vida, né? Gente, eu sempre digo, ano que vem eu faço 80 anos, então é muito tempo, é muita idade, né? Então, eu fiquei pensando se o contato que eu tive na minha sociedade tinha sido com o Green ou não. Eu sei que eu conheci o Green, mas o que eu queria lembrar, e aí eu fiquei na dúvida, então eu não vou, mas eu queria só apontar que o Green, ele, de repente, ele mudou de lado, né? Ele passou a ser... A Ivete está fazendo assim, a Ivete sabe. Ele mudou de lado, ele já não mais aceitava. Enfim, ele mudou a opinião dele em relação ao Winnicott quando ele virou bioniano, né? Ele passou a ter uma postura mais bioniana e com uma posição um pouco crítica em relação ao Winnicott, né? Não estou me lembrando aonde, quando, depois, não sei o que lá, deixa para lá, né? Mas é só isso que eu queria falar e agradecer de você me trazer a Marian, que nós estamos organizando um evento que nós vamos fazer uma homenagem a ela. Ela é uma pessoa muito querida, uma mulher, foi uma grande mulher mesmo. E eu tinha uma questão para você me orientar, você explicar melhor, que eu não sei o que é o pseudoego. Tá, essa é a minha pergunta. Queria que você me explicasse o que é um pseudoego, porque eu não sei. Pronto, acabei. Podemos pensar num pseudo-falso, num pseudo-self, um falso self, talvez, Ana? Podemos pensar desse jeito, um ego... Você está falando uma forma, uma outra maneira de falar falso self, é isso? Isso, uma outra maneira de Você quis falar. fazer charme, cara. Talvez um ego não muito, um ego esburacado aí, digamos assim, mas constituído como um falso self. Né? Não, Assim. eu fiquei perguntando aqui, eu escrevi aqui, eu sou curiosa, né? Depois eu esqueço tudo, mas tudo bem. Quem é que falou nisso de pseudo-ego? Porque eu não sei se eu já ouvi isso, né? Sim. Eu quis Isso. traduzir, eu quis abrasileirar a questão. Fazer um Eu pouco de usei o charme. termo de um ego deformado. Uhum. Ego deformado? Ego deformado. Nossa, Que não necessariamente vocês sabem muita coisa ligado a um falso self. Não Isso. a um falso self, de proteger o verdadeiro self em Sim. função de uma adaptação ao meio. E ultimamente, eu usei, aliás, o pseudo-ego pode ser muito importante, essa característica que não pertence ao ego, que Que pena que está falhando aí. Está falhando a fala da Ivete. Que é mundial e pela relevância da sua necessidade. Está dando para entender? Não, Oi. Ivete. Fala de novo, Ivete, que é muito legal essa questão do ego. A primeira parte eu não ouvi. Ver uma deformação. Oi? Tá, vai falando. Está dando para falar? Está dando para ouvir? Agora melhorou. Continua, agora melhorou. Então, atualmente, com a modernidade, com a tecnologização, com o capitalismo, com o ideal de competência, com a tecnologia se impondo e o homem tendo que correr atrás, Pois é, a tecnologia está acabando com você, Ivete, não está deixando você expressar. Tentando especialização para se
conseguir suas necessidades, né? Que o bebê faz em função da mãe. Pode ser que seja uma forma extrema em função de coisas que talvez desumanizam o sujeito em função de si mesmo, sabe? Oi? Oi, a gente perdeu muita coisa da sua fala. E será que é minha internet ou é o contato? Acho que é, O que eu posso fazer? Acho que é a internet. Mas eu acho que o que a Ivete está trazendo, né, é que o pseudo-ego, ele não é como um falso self que vai proteger o verdadeiro self, né? Ele é um pouco mais, assim, né? Ele é um ego esburacado, né? Assim, né? Um ego que não é, né? Que não tem só essa função. Talvez ele possa ter essa função, mas ele é outra coisa, né? Ele passa pela desobjetalização, ele passa por outros elementos que vão esburacando esse ego e deixando ele pseudo, né? Deixando ele lateralizado. Mas uma desumanização. Eu acho que isso é uma discussão muito interessante para um outro momento. Eu acho que a gente poderia pensar nisso para um outro momento, porque, a meu ver, esse pseudo-ego, ele não protege, porque ele é esburacado. Então, ele não protege. Mas é vazio até. Justamente. Tem muita coisa vazia. Justamente, ele não tem a função do falso self. Eu acho muito interessante. É porque ele não tem a função do falso self, né? Ele é adaptativo, mas não tem a função. Né? Mas ele Deixa eu te falar, Luiz, eu sou fã número 1 do Winnicott. Uma vez eu mencionei o Winnicott e o Green. E uma vez tentei fazer uma relação do Green com o Winnicott num trabalho, no congresso de Winnicott. O pessoal quase me lixou, porque era como se eu era um traidor. Para mim, o Green ele tem a característica assim, fantástica de ter trazido, através do texto da Mãe Morta, aquela expressão da olhar da mãe constituindo a base do self e da existência de sentido. É dar o sentido, a mãe que faz com que dá o colorido, é o colorido afetivo, que eu acho que uma das coisas que você trouxe na sessão de análise, o quanto a gente tem essa função de ressignificar experiências que não tiveram uma associação afetiva integrativa ou existencial, que é necessário através da presença do outro, né? E a função cada vez maior. Então, o Green, para mim, o texto, assim, eu dei bastante ele também. A gente não está te ouvindo, Ivete, que pena. Tá chegando mensagem de que a internet dela não está boa. Luiz, você me ouviu? Ouvi. Você me ouviu, Luiz? Eu te ouvi. Tá ótimo. Tá bom. Tá legal. Eu acho que a gente pode discutir em outro momento, né, essa questão que, como você falou, ele não protege, né? Ele é esburacado. Eu acho que isso é bem interessante, né? Que a função mesmo do pseudo-ego ali, né, não é proteger mesmo, né? Ele é esburacado, né? Por isso que os pacientes do estado limite são esburacados, né? Ficaram com essa fronteira muito permeável. Nós somos desse jeito, mas alguns ficam mais com esses buracos, né? Eu vou ter que ficar por aqui porque está batendo minha bateria está baixa. Oi, Ivete, eu ia comunicar a todos que você foi convidada
para um bate-papo, né, nas quintas em dezembro, onde você vai falar desse tema. Que bom. Então, a gente vai ter a oportunidade E olha, eu estou elaborando, porque não está nada escrito, mas eu estou elaborando em cima desse estímulo de vocês, está sendo muito legal, está muito importante. Isso, então a gente vai ter a oportunidade de voltar a esse assunto quando a Ivete, então, né, for conversar com a gente sobre isso. Né? Maravilha. Agora, adorei a parte do enquadre, do jeito que você colocou, Luiz, e se você quiser mandar a bibliografia, uma parte do seu trabalho, eu vou adorar. Mando tudo. Porque é um belo trabalho. Tudo não, Pode hein? mandar, não que eu vou adorar. Não tudo para Ivete, não. Lembre-se que você é um pouco meu, hein? Bom. É para todos, Ana, é para todos, não vou ser exclusiva. Tá bom, mas eu não abro mão de um pedaço, mas não. publica esse trabalho, Luiz, eu acho que vale a pena. Tá muito claro, muito objetivo e tá consistente, assim, parabéns. Obrigado. Muito bonito. Obrigado. É uma tentativa de falar um pouco do enquadre, né? E aí, quando eu me deparei com os textos da Mariana Alizade, da amiga da Ana, eu fiquei muito emocionado também, Ana, com o que eu li. Eu queria até a indicação da bibliografia. Eu estou traduzindo alguns textos, quem sabe a gente está pensando em publicar um livro sobre os textos dela no Brasil, a gente está pensando em fazer isso. Se quiser ajuda, eu faço. Porque a gente precisa dos textos dela, a gente não tem textos dela em português. Né? E assim, sim. Eu tenho textos da Mariana em português. Sim, mas a maioria dela está em espanhol, né? A gente não. Sim, claro. Os livros, né? As coisas. Livros dela a gente não tem, né? Livros inteiros. Né? Mas que bom que vocês gostaram. Vocês são importantes. Adoramos. Muito. Joaquim, posso falar? Claro, Cleon, fica à vontade. Então, né, parabenizar o Joaquim pelos convites desse time aí que nós temos, potenciais, e o Luiz, assim, tivemos alguns contatos e aprendi a gostar e escutar os trabalhos dele. Acho que certamente essa discussão aí sobre o pseudo-ego, né, que a Ana disse que é uma frescura tua aí, né, na verdade, eu acho que vou fazer intriga no casal. Ana, deixa eu falar. Não é verdade, eu não falei isso. Tá, Ana, deixa eu concluir aqui. Mas não essa questão do ego esburacado remete ao que, né, originalmente a gente aprende como ego frágil, né? Mas acho que não dá conta, né, do que tu está querendo expressar, porque a ideia é de expressar de que existe uma casca que parece um ego, mas que internamente ela não se sustenta, então que não chega a ser contemplada na ideia do falso self, porque o falso self tem uma dinâmica entre o falso e o verdadeiro, né? Então, talvez podemos relacionar isso. E acho que a Ivete faz uma outra provocação no sentido, né, da questão da desumanização, associando isso com tecnologia, sabe que isso mexe nos meus brios, né? Acho que a gente pode, talvez, incrementar essa discussão, em vez de chamar de desumanização como algo conservador e negativo, então a gente fazer luz do que a gente vem chamando de pós-humanização, né, do pós-humanismo, que talvez dê conta um pouco mais ventilado em relação a isso. Mas, assim, estou comentando os comentários, né, e acho que a gente pode, talvez, continuar discutindo sobre isso. O trabalho, acho muito interessante, né, essa ideia do Green. Eu me lembrei da conferência, aquela que tem publicado da Sociedade Brasileira de São Paulo, né, tu deve ter tido acesso a esse trabalho, onde o Green perguntam para o Green, né, que ele diz que vai fazer 4 perguntas a 4 psicanalistas, e para o Winnicott e pela Melanie Klein, que as perguntas que eu mais me chama a atenção é assim,
para o Winnicott onde é que está a questão da agressão e da agressividade na obra dele, como é que ele lidava com isso, e para a senhora Klein ele queria saber onde é que estava o prazer na obra dela, né? Então acho que é interessante, né? E talvez se tu quiser falar um pouco o que tu pensa sobre essa pergunta do Green na obra do Winnicott, né? E muito agradável ouvir, né? Fazer lembrar dos Barandier, assim, que foram autores que eu gosto muito, principalmente da ideia do terceiro na sessão, né? E que o terceiro que está ali está circulando entre aqueles dois, né? Existe o olhar do analisando, o olhar do analista e um terceiro olhar que é compartilhado por ambos e que às vezes o analista tem mais acesso ou às vezes o próprio analisando é que tem este acesso. E aí tu falas depois, né, sobre que na falta que a gente constrói, é inevitável a gente lembrar do Winnicott lá no Criatividade de Suas Origens, que é justamente quando ele diz, né, de que é na falha ambiental, é quando a mãe falha, é que convida este serzinho a criar, né, a exercer o potencial criativo para poder suportar essa falha ambiental, essa tentativa de fragmentação. E aí é importante, né, ter essa ideia do limite, que eu acho que tu faz uma articulação excelente no teu texto, no que tu vai, ao mesmo tempo, dizendo que limite e enquadre são, né, sinônimos e sinônimos muito, muito, muito próximos, e a gente não está cometendo nenhum erro em dizer que limite e enquadre, no melhor sentido, né, que o limite pode ser a falha do analista, convidando o seu analisando a criar. A gente pode dar o limite no sentido de conter, né, agora estava falando da questão desse ego, né, que a gente fala do comportar-se. Quando a gente diz para uma criança, né, te comporta, a gente está dizendo, não transborda, te comporta em ti mesmo, né? Não sai além da tua pele, não sai além do teu espaço, né? Fica comportado. Enfim, acho que são uma série de associações que a gente pode fazer a partir desse texto, que dá para ser desmembrado e desdobrado em inúmeros segmentos. Assim. Muito obrigado. Você traz questões caras para a gente falar aqui, né? Principalmente essa questão da agressividade no Winnicott, do livrinho verde, né? Da pergunta do André Green, né? É uma coisa que a gente talvez precise se debruçar com mais tempo e discutir alguns aspectos da agressividade, né? Tem sido retomado hoje muitos trabalhos, estão sendo escritos a respeito disso, né? Até a Ana está aqui, a Ana Dilger está aqui, ela que está estudando essa questão da agressividade no Winnicott, a gente está resgatando alguns trabalhos, né? Tem aquele último texto do Winnicott, né? O uso do objeto e Moisés monoteísmo, que fala sobre a agressividade, né? O Winnicott fala, é um texto muito emblemático, né? Porque o Winnicott apresenta ele na Sociedade de Nova York. Ana, você me corrija, é isso, né? Ele apresenta em Nova York esse texto e passa mal, tem um ataque cardíaco, vai para o hospital. Então é um texto muito emblemático na questão, né? E eu acho que a gente precisa conversar com isso, né? O Green faz uma articulação, né, um resgate aí, porque ele era muito freudiano, e ele faz um resgate, então, da questão da pulsão de morte, faz uma questão com a pulsão de morte, né? Mas eu acho que é possível, sim, fazer uma articulação com essas questões da agressividade, do Winnicott e do Green. Eu não sei se eu saberia te responder alguma coisa, ou te falar sobre a pergunta, mas era um questionamento, né, do Green a respeito disso, né? E ele vai desenvolver toda uma metapsicologia aí baseada nisso, assim, né? Mas é uma boa questão para a gente perguntar, para a gente estudar sobre isso, né? Eu acho que tem sido feito tanta coisa, assim, né? Resgatado esse conceito da agressividade no Winnicott, e a gente precisa também entrar em contato com esse material, né? A gente está tentando, né, Ana, tentar achar algumas coisas aí para resgatar isso, assim. Mas não sei se eu estou te respondendo ou só estou complicando mais o negócio, mas eu conheço esse texto do Green e conheço, né, essa conferência de São Paulo, né? E acho interessante a questão, né? A gente pode levantar, né? Você falou dos Barangês, né? Você falou
né? Eu acho que eu tenho muita, sempre porque eu morei na Argentina, eu tenho muita afeição aos autores argentinos. O meu contato com a psicanálise lá foi muito importante, então eu tenho muita afeição com isso. Então me identifico com os autores argentinos, assim, né? E acho que a gente usa pouco eles aqui, né? O pessoal lá de Porto Alegre, vocês lá embaixo usam mais, estão mais próximos, né? Mas a gente ainda usa pouco, assim, né? Gosto bastante também. Na formação a gente tem bastante leitura, né? E às vezes até momentos de encontro, né? Enfim, com autores argentinos e a maneira deles trabalharem. Mas fica a dica para ti e para Ana, né? Pegarem, por exemplo, as cartas do gesto espontâneo lá. O Winnicott é extremamente Isso, limitador e fantástico em algumas coisas, né? No sentido de ser bastante firme, bastante duro, assim, né? Com seus colegas. E é muito legal de poder ler aquele Winnicott, né? Sim, com certeza. Tenho resgatado, a gente tem resgatado as cartas, né? E como eu te falei, os autores argentinos estão sempre comigo, né? Eu estudo com o Fernando Oribari, né? Que, digamos, é assim o sucessor do Green, né? Eu faço grupo com ele, estudo com ele há alguns anos já. Então eu tenho um acesso também muito gostoso por isso que eu tive acesso aos textos da Mária, né? Falando sobre enquadre, né? O pessoal da Argentina trabalha muito essa questão do enquadre, que para mim é muito caro, que trata da subjetividade do analista, né? Do analista trabalhando mesmo, assim, né? O analista pondo em trabalho, podendo trabalhar pelo paciente o que ele não pode fazer naquele momento. Eu acho que isso é bem importante, né? Bom, eu gostaria também de parabenizar o Luiz pela sua apresentação, né? Eu e o Luiz, a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa aqui na Federal, aqui de Curitiba. A gente divide a mesma orientadora, né? Então, a gente é quase irmão, assim. Então... Você é suspeita, você já ouviu eu falar disso há anos já. Eu não me autorizo a falar de Green de maneira nenhuma, né? Eu gosto de ouvir o Luiz falar, porque ainda não cheguei lá ainda, né? Mas sim, né? A gente tem, né, estudado, né, a agressividade. O meu tema de pesquisa agora para a tese pulsão de morte Freud, agressividade Winnicott e a tentativa de uma outra leitura da pulsão de morte, né, por um viés do pensamento do paradoxo mesmo. Então a gente recorrentemente tem discutido isso, pensado, né, e dessa força agressiva então que encontra o objeto, né, ou não encontra, né, e aí as possibilidades de construção ou de esburacamento, enfim, né? Nesse sentido que a gente vem pensando, né? Então, mas parabéns, Luiz, muito bom te ouvir, como sempre. Gosto sempre dessa nuance poética que você traz junto com os teus trabalhos, né? A frase ali tem coisas que a gente não vende, troca, para mim ficou muito marcada, muito bonito. Parabéns. Obrigado. E acho que tem muito a ver com o trabalho analítico, né? A gente faz muita troca com o paciente, né? A gente não vende só um serviço, né? A gente faz muita troca. Eu acho que isso me faz viver psicanálise por causa da troca, que eu aprendo muito com os meus analisandos, né? Eu não sou um sujeito que está lá sentado na poltrona interpretando, né? Meu trabalho não é desse jeito, né? Por isso que eu tenho muita dificuldade de trabalhar com a tela, porque eu acho que eu preciso de estar próximo, eu preciso estar junto. Para mim, eu gostei, Ana, que você falou que você está adorando a ideia da tela, né? Você está conseguindo trabalhar aí bem, né, com essa questão. Luiz, aliás, se você pudesse comentar um pouco, né, como que seria esse enquadre, então, né, esse enquadre interno do analista em tempos de pandemia, né, nessa perspectiva do atendimento online, se você tem pensado algo a respeito disso também, ou não, acho que estamos nesse momento em que não dá para deixar de falar disso, né?
Que bom que você perguntou, porque eu tenho pensado muito no enquadro interno. E justamente para os atendimentos online, eu percebo da necessidade. Então, como a gente não tem mais o enquadre físico, né, o Green vai falar disso, ele vai falar do enquadre vertical e horizontal, né, da porta de entrada do consultório e do divã, né, ele vai falar que esses dois enquadres funcionam aí, né, como espaços para criar representação, para dar um limite, né, e a gente não tem isso na tela aqui, né? Então fica muito mais esburacado assim, né, a tela. Eu penso que nesse momento é muito mais importante pensar num enquadro interno então do analista que possa sustentar essa questão da tela, né? Eu acho que isso é bem importante, assim, né? Que pena que a Luciana não está aqui, né? Porque ela podia falar para a gente, que ela fala tão bem disso, né? Dessa questão, mas eu acho que é fundamental que a gente tenha um enquadro interno internalizado dentro da gente para poder manter os atendimentos online, poder pensar as funções imaginativas, as construções, né? Eu acho que isso é importante, assim, né? Eu tenho pensado nas telas como um objeto tutor, né? Acho que eu já falei isso em algum momento, né? Que é um objeto que a gente está se utilizando como objeto tutor nesse momento, mas logo a gente talvez vá poder abandonar esse objeto tutor, né? Eu até falo que se psicanálise for assim, eu não quero mais, né? Se for trabalhar com psicanálise desse jeito, eu não quero mais, né? Mas então acho que é melhor voltar para o consultório, né? Devagar, assim, né? Por exemplo. Bom, como a Ana disse, né, Luiz, e você também, você disse, eu não preparei o material clínico, mas o texto que você trouxe, né, ele realmente ele substituiu o material clínico. Eu acho que é de uma beleza tão grande que mostra, né, de uma forma poética, realmente tudo que você trouxe em termos de teoria, né? Então, realmente foi muito, muito lindo. E eu quero que você, junto com o texto, mande esse também, né, para a gente. Tá? Porque esse texto, né, ele trata do encontro de duas pessoas, né, com a sua intersubjetividade, com o seu intrapsíquico, duas linguagens diferentes, e essa coisa de que o analista, né, não pode falar do concreto, né, o Roussillon fala muito disso, né, da linguagem cotidiana, que às vezes a gente precisa ter como paciente ordinária, né, ele fala com o paciente em alguns momentos de análise, né? Eu tenho percebido isso nos atendimentos online, né? A gente tem que falar do concreto com os pacientes, tivemos que falar do concreto, né? Se um paciente chega, está caindo uma tormenta lá fora, ele chega com um guarda-chuva pingando no teu tapete do consultório, você não vai fazer nada? Você não vai pegar e perguntar o que aconteceu, pegar o guarda-chuva, tirar dali, você vai ficar lá, sentar e deixar ele lá, pingando no meio da sala. Então, eu acho que isso que é ir ao encontro do paciente, né? E eu acho que nesse textinho da Beth Milan faz isso, assim, né? Elas se encontram ali, dão uma trombada, mas sai dali muita coisa rica, assim, né? Uma troca, né? Uma experiência emocional mesmo, que pode ter uma transformação. Né? Resgatando, eu lembrei, Ana, que você falou do Bion, né, que o André Green depois muda do Winnicott para o Bion, né? Eu penso particularmente que ele constrói a teoria dele em cima dos dois pensamentos, do Winnicott e do Bion, né? Mas depois realmente ele vai resgatar muita coisa do Bion, né? A função imaginativa, essa questão do enquadre mesmo, né? Tem a ver com o continente e conteúdo do Bion, né? Eu acho que é bem por aí, assim. Luiz, eu penso uma coisa rapidamente, se acontece uma outra situação, aquilo vai embora, né? É uma coisa assim, deve ser da idade, né? Digamos assim, né? Então, eu acabei em relação ao que você estava falando, eu acabei de pensar alguma coisa que dizia muito respeito em relação ao que você estava falando, mas aí
Eu não anotei aqui e eu, lamentavelmente, não sei muito bem o que é, né? Eu acho que não tinha nada a ver com o Winnicott, com o Bion, com o... Meu nome do outro, hein? Ah, não, o Green, Agree. né? Não tinha nada a ver com o Winnicott, com o Green, com o Bion, não sei o quê, sei lá o quê, com o enquadre materno do analista. Não tinha nada a ver com coisa disso daí. Se eu me lembrar, eu mando para você, pelo Zap. Tá bom. Tá? Mas veja só. Eu quero muito te parabenizar pela sua dedicação ao paciente. Embora você não tenha falado de nenhuma sessão clínica, embora você não tenha trazido nenhuma relação desse nível, você mostrou muito, deixou muito para a gente perceber, né, como é que você se relaciona com o seu paciente. Isso é uma riqueza. Você está falando de uma coisa teórica, você está trazendo uma questão que é fruto das suas leituras, do seu estudo, e você conseguir, né, trazer algo que diz respeito à forma como você trata as pessoas que te procuram, né? Eu não sei se eu já disse isso, mas há muito tempo que eu já disse isso, inclusive no Latino-Americano de Winnicott. Eu realmente me sinto hoje uma cuidadora. Mas Você evidentemente que falou. eu sou Já te ouvi falando isso. já ouviu? Eu sou uma psicanalista com não sei quantos livros, com não sei quantos trabalhos publicados, eu tenho trabalho publicado até na Polônia. Entende? Mas eu sinto o seguinte, eu acho que o nosso trabalho é cuidar daquelas pessoas que nos procuram. E para cada pessoa que nos procura, a gente tem que saber de que forma você vai cuidar. Isso daí é fundamental. E o que eu ia dizer, eu esqueci. Não faz sentido. Eu esqueci, não faz sentido. Pronto. Obrigado, Ana. Obrigado. Tá bom? Parabéns mesmo. Eu gostei muito. Cuidar do paciente é muito caro para mim, sabe? É muito caro cuidar do paciente. Então, eu levo isso como uma preciosidade mesmo. Acho muito importante. É isso aí. Desculpa. Mas a gente não atende o paciente com a teoria do Winnicott na cabeça, com a teoria do Bion, com a teoria do Heikel Park. A gente atende o paciente com o nosso coração. É claro que a gente deve estudar, a gente deve ler, a gente deve se tratar, mas a gente atende com o nosso coração. É isso. Se a gente tiver coração, como assim? É aquele último pedacinho do texto que eu resgatei da Alizade, da Mariana, que ela fala isso, né? Que ela vai falar, né? O enquadro interno é um marco intersubjetivo interativo, né? Ser considerado freudiano, kleiniano, winnicottiano, lacottiano, em primeiro plano, enuncia seu próprio nome cruzado pela psicanálise, né? Mas o analista forma uma escola para si mesmo, embora ele professe em vários santuários, né? A gente faz vários altares aí, né, para vários santos da psicanálise, né? Mas no fundo, ser ele é único. Sem saber, talvez seja o seu próprio analista, né? Ou não tenha outro potencial analítico do que aquele que foi capaz de sedimentar na sua própria análise, né? Na sua própria conquista, né? E essa ideia implica que cada pessoa continua sendo um psicanalista de uma forma mutável, que a gente também pode conhecer novas teorias, né, e pegar novos estofos e também construir fazer novas análises, né, reanálises. Acho que isso é bem importante, né, o que você está falando, né? A gente tem coisa que a gente troca, né, Ana, não vende. Né? Então, isso é muito bom. É isso aí. Quem foi que falou foi aquela menina, né?
a Ana Dilger, né? Isso. Ela falou isso, né? Eu anotei, eu gostei muito. Tem coisas que a gente não vende, a gente troca. Mas quem falou primeiro foi o Luiz, viu, Ana? Eu só repeti porque me Falou e ela impactou repetiu, demais. é isso? É um texto da Beth Milan. É um Era texto da a Beth. Beth Milan? Ah, tá. Tá no Quem livro falou dela. mesmo foi a Beth É a Milan. Beth Milan. Tá no livro dela Quando Agora Paris já é até Sentiu. meu, viu? Isso. Agora já até me pertence. Porque vai rodando assim, né? De boca em boca, então agora também já me pertence, né? É bom a gente saber fazer um bom uso. Pode sim, Fátima. Pode, eu estava esperando você falar, imagina, você tem que falar. A gente divide tanta mesa, tem que dividir Tanta mais. mesa, Luiz, que saudade das nossas Saudade. mesas, né? E, bom, em primeiro lugar, mais uma vez, também tenho que agradecer ao Joaquim, porque o Joaquim que está propiciando, né, todos esses encontros, e a cada vez que eu participo, que eu ouço, eu fico, gente, que coisa boa, quanto eu estou aprendendo, né? Quanto hoje, por exemplo, você falou, eu tenho que estudar a Green, eu tenho que estudar a Mariana Alizade, quanta coisa, né, a gente precisa, quanto autora, a gente precisa se debruçar, se dedicar a eles, né? Mas eu queria fazer trocar com você algumas ideias, porque a partir dessa questão da pandemia, né? Você fez uma afirmativa agora que eu achei muito impactante, muito séria. Você falou, bom, em função de tudo que está acontecendo, se daqui para frente, se psicanálise, se atendimento for desta maneira, você não quer mais, né, saber. Né? Essa eu acho que é uma afirmativa muito séria, muito importante, porque muito tem se discutido como vai ficar o mundo nos diferentes setores pós-pandemia. O que vai acontecer com a gente? Né? E assim, pensando na nossa atuação profissional, inclusive até pegando uma questão muito pessoal, que eu estou em São Paulo, né? Embora no momento eu não esteja em São Paulo, todo o meu trabalho é em São Paulo. Em São Paulo, vocês sabem, eu tenho paciente que demora 2 horas para chegar no consultório. 2 horas. Né? Eu estou numa região e é natural, tudo bem, eu demoro 2 horas para chegar em São Paulo, eles chegam 1h30 e tal, e trabalhamos. Depois do atendimento online, eu tenho ouvido de alguns pacientes, Fátima, eu vou manter meu horário, mas vai ter dia que a cidade vai estar parada, vai estar chovendo, vai estar não sei o quê, e eu vou querer o meu atendimento online. Eu não sei como é que vai ficar a minha vida depois. Eles ainda dizem, não sei como é que vai ficar a minha circulação por São Paulo, até para chegar no seu consultório, depois que eu descobri que é possível fazer um trabalho online. Aí eu fico pensando assim, meu Deus, é possível porque nós estamos dentro desse contexto, dentro desse cenário, que realmente podemos trabalhar e assim a gente atravessa a tela do computador, o paciente atravessa a tela do computador e a gente se encontra. Mas, bom, eu atendo pessoas da Austrália, Portugal, Alemanha e o trabalho está seguindo. Já comecei vários trabalhos pós-pandemia. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa sua ideia de psicanálise. Mas se ela for acontecer dessa forma, você não quer mais brincar. Tá? Por favor, contribua com as minhas angústias, me esclareça. Você sempre me acalma. Hoje eu vou te pedir isso de novo. Olha, eu acho que eu falo isso de uma perspectiva muito particular, minha, do conforto meu. O meu conforto, o meu trabalho funciona melhor fisicamente no consultório. Eu não digo que eu não vou atender e continuar, também comecei com pacientes na pandemia, não voltei com todo mundo para o consultório, não é disso, mas eu acho que a gente perde alguma coisa, em alguma experiência, mas eu perco, é o meu trabalho.
né? O meu trabalho, talvez ele não fique tão bom assim, não sei, eu posso até estar arriscando falar, no atendimento online. Eu sinto mais vida no atendimento físico. Então, isso é uma questão que tem me perturbado há muito tempo, da primeira vez que eu atendi um paciente online, assim, né? E aí eu tenho me perguntado sobre isso. Eu também acabei atendendo agora, né, com a história da pandemia, a gente atende paciente de outro estado, de outro país, que eu nunca vi e eu nunca vou ver, porque vai ser difícil, né? Você não vai para o Piauí atender alguém e alguém vem atender você. Você pode atender online, né? Mas, assim, se for tudo assim, eu não brinco mesmo, sabe? Para mim, atender de balde online, para mim é difícil. Eu não consigo. Mas eu estou falando pelo meu conforto pessoal, eu preciso estar junto com o paciente no mesmo espaço físico, assim. Né? Eu não digo que não vou atender, estou atendendo, todos nós somos obrigados a atender, né? A gente precisa ganhar dinheiro, precisa sobreviver, tem tudo isso, né? Precisa pagar a conta, gente, não dá para pensar nisso. Mas agora, a Luciana que fala assim, né? Peguei dela isso, né? Precisa pagar a conta, precisa viver, né? Mas assim, eu tenho tido esse desconforto, né? Eu não digo que eu não vou atender, mas se for desse jeito para sempre, para mim perde a graça mesmo de brincar desse jeito, assim, isso é um desconforto que tá. E eu voltei para o consultório com alguns muito poucos pacientes que precisavam voltar, mas hoje eu estou vendo que eu voltei porque eu precisava voltar, eu queria voltar, né? E a volta foi maravilhosa. O reencontro é uma coisa que a gente está estudando também, escrevendo agora sobre o reencontro, também foi muito importante, assim, né? Um reencontro físico. E eu ainda não encontrei nenhum paciente que eu comecei atendimento online. Também não sei como é que vai ser essa experiência, essa emoção. Eu volto a contar para vocês, vocês vão contar para mim também, né? Como é que é conhecer um paciente que você já conhece. Uma experiência, viver uma experiência que não foi vivida. Né? Foi vivida, mas não foi. Né? Mas é um desconforto meu, particular. Né? Eu trabalho melhor no consultório, na minha cadeira, com o meu divã aqui do meu lado. Então, eu acho que não sei se te acalma ou se te deixa mais. Não, eu só me lembro de Winnicott, né? Ele fala a cura está na presença, né? Sim. Na presença, nessa troca. E hoje eu vivi uma situação muito interessante com um paciente que eu comecei a atender depois da pandemia. Ele contraiu Covid, né? E agora ele falou, bom, já que eu contraí Covid, agora eu quero saber quando é que nós vamos nos encontrar no consultório, porque eu já estou imunizado, não passo nada para você. Né? É uma questão, né? Mas o que ele quer? Ele quer presença, né? É presença. E outra questão que você levanta é aquele paciente que vai solicitar da gente eu não posso chegar hoje, posso fazer online? Ah, não posso. Então, como é que a gente vai manter esse enquadre? Aí eu volto na pergunta. Temos que manter um enquadre. Para mim, não funciona. A gente vai combinar de novo. O que eu tenho feito com os pacientes no retorno ao consultório. A gente recombina tudo, faz um contrato novo. Agora é assim, assado. A gente fazia online, mas não tem mais essa de online. A gente está voltando. A gente pode voltar presencial, né? Você não fica um dia online, um dia presencial. Eu não estou conseguindo chegar. Tem trânsito, que nem você falou. Choveu, parou São Paulo. Se não tivesse online, fosse no teu trabalho, como é que é? Perdia a sessão, marcava, organizava, enfim, né? Mas são questões que a gente tem que pensar mesmo. Assim. E aí o enquadre vai funcionar, né? Mas também o enquadre interno. Se você está bem segura com o enquadre interno com aquele paciente, por que não manter online? Por que não fazer desse jeito e se adaptar, né? Eu acho que também é possível, né? Eu acho. Joaquim, precisamos de discussões com essas diretrizes, viu? Eu acho que sim. Eu ia dizer, Fátima, que não é só em São Paulo. Os meus pacientes aqui em Uberaba, pacientes de Uberaba, muitos estão dizendo para mim que preferem continuar online. Né? Eles têm dito que, para eles, não está fazendo tanta diferença e que eles estão gostando muito da facilidade de não... Veja, Uberaba é uma cidade de 300 mil habitantes, né? É tudo muito perto, mas eles acham muito mais cômodo
né? Não precisar pegar um carro, ir para um estacionamento, parar, essa coisa, né? Então, eles têm colocado que acham muito prático, muito fácil e têm gostado. E eu, particularmente, eu achei muito boa essa ideia do online, porque eu pude também começar uma análise com uma pessoa que eu queria há muitos anos, há muito tempo que eu queria, e eu só pude começar por conta do online. E está sendo excelente para mim, tá sendo muito bom. Então, eu estou muito feliz também por isso, né, com essa questão do online. Né? Mas eu acho que é uma coisa para a gente conversar assim, isso que o Luiz também comentou. A questão, né, que a gente... É um outro enquadro, eu acho que a gente talvez vai ter que estar pensando, sim, né, nessas novas questões. Acho que Aqui, funciona, pode mas falar? pode, deve, Ana. Não, é porque eu lembrei, que absurdo. Eu lembrei o que eu queria falar, agora eu estou assim. Eu não ia dormir, Agora eu estou Ana, se eu dessa não falasse. forma. Aí, com os meus pacientes, eu digo assim, até o final da sessão, eu lembro o que eu queria falar. Pronto, aí meus pacientes entendem, porque eu levo tudo na brincadeira e tal. Mas sabe o que é? Eu lembrei, e como eu acho que é uma coisa importante, tá? Eu vou me dar o direito de voltar a isso. Em algum momento, alguém... Porque como você agora falou novamente, na questão objetiva da realidade externa, você novamente falou, eu tenho a impressão que eu pensei isso em função de algum momento que você falou, de alguma forma, na realidade objetiva externa, ou coisa parecida, tá? Eu lembrei de que, quando o Winnicott, numa reunião, né, da Sociedade Britânica de Psicanálise, uma reunião científica, ou uma reunião, uma assembleia, alguma coisa, quando ele levanta o dedinho para falar, escuta, tem bombas explodindo lá fora. E que, às vezes, o analista, ele não, sabe, ele fica numa coisa tão assim fechada naquele mundo subjetivo que ele não se dá conta que, às vezes, ele precisa lidar com a realidade externa. Então, foi alguma coisa que você falou antes e que, de alguma Sim. forma, agora conversando, você falou de novo, e que eu tinha me lembrado disso, e como não era uma coisa minha, era uma coisa de Winnicott, por isso que eu esqueci. Se tivesse sido uma ideia minha, eu não teria esquecido. Mas é mais ou menos isso. Eu acho que eu falo demais às vezes, né? Nem sempre, às vezes eu não falo, às vezes eu fico calada, mas de repente hoje eu falei bastante. Me deu vontade, a sua presença. Que bom. Mas isso que você está falando, essa cena do Winnicott fica muito na minha cabeça em alguns determinados momentos, né? Porque era justamente numa discussão Freud e Klein, né? Ana Freud e Klein, que estava tão acirrada e ninguém percebia o que estava acontecendo lá fora. Tá lá no livrão verde lá de Controvérsias Freud e Klein, tem essa citação. O Winnicott escreve sobre isso numa carta, né? Mas ele tá lá no Freud e Klein também. Tá lá, né? Tem um livrão, Controvérsias Freud e Klein, daí tem as atas, né? Tem o Winnicott lembra que lá fora tem uma bomba, né? Que lá fora o mundo existe, então a gente não tem... Às vezes a gente precisa lembrar, até alguns colegas nossos mesmo, né? Olha, opa, tem alguma coisa lá fora diferente disso, de que é o nosso contextozinho, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho isso extremamente importante. É como eu falei da pessoa com o guarda-chuva pingando no teu tapete. Você não vai fazer nada? Você vai deixar pingar porque é a experiência da pessoa. Não, né? Enfim. O que não pode, analista não pode chegar perto, né? Você não pode. Agora que a gente não chega perto mesmo, né? De máscara, não pode dar a mão. Agora é perfeito. Olha, né? gente, eu não vejo a menor possibilidade de eu atender de máscara no meu consultório. Eu estou achando esse negócio de atendimento por vídeo excelente. Eu perdi alguns pacientes que estão esperando isso daí acabar. Tudo bem, a pandemia acaba. Acontece que eu sou uma senhora
que vai fazer 80 anos. Eu quero viver pelo menos para fazer o meu aniversário de 80 anos. Pelo menos isso. E aí eu não posso. Aí cada um tem que saber das suas limitações e não está escrito não está nos escritos de Freud, de Bion, de Melanie Klein, de Winnicott, não sei, não está. Isso daí é uma coisa que se chama vida objetiva. Ponto. Fazer o quê? Né? É verdade, você tem toda a razão, exatamente. Bom, gente, o tempo está... Já passamos um pouco do horário. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, comentar mais alguma coisa? Acho que eu queria agradecer. Alguém, a Soraya quer falar? Então fala, Soraya. Quero. Tá sem som, Soraya. Oi, estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Uhum. Tá. Não, só para comentar, bom, parabéns, Luiz, muito bom. Eu até coloquei ali, né, escrevi que eu gostaria de ter acesso ao teu texto. Mas eu acho que a gente está vivendo uma transição e que faz a gente repensar realmente o enquadre, né? Acho que a gente está vivendo essa questão, vai para o consultório ou não vai para o consultório? Eu estou vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou atendendo em casa e às vezes eu atendo no consultório. Já tive situações de pacientes que estão no atendimento online há meio ano e um deles me pediu assim, eu quero fazer uma sessão no consultório, agora eu vou me organizar para ir para o consultório. Mas aí na outra sessão não, agora eu quero fazer online. Por quê? Porque são pessoas, porque eu moro em Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, eu atendo muitas pessoas da região e essas pessoas tinham toda essa dificuldade com o trânsito, engarrafamento e tal. Então, assim, teve um que pediu para fazer porque precisava sentir de novo o consultório, a história da presença que a Maria de Fátima falou. Mas, ao mesmo tempo, é uma facilidade enorme, não mora em Novo Hamburgo, de seguir com online. Então, eu não sei o que vai dar disso no próximo ano, mas eu acho que a gente está vivendo, assim, uma transição e vão ter definições pela frente, eu acho, né, em relação a isso. E mais um comentário do atendimento aí no consultório, eu estou atendendo crianças com máscara, né? A Ana está falando da dificuldade de usar, e está funcionando, é coisa mais querida ver as crianças com máscara, brincando, bem espontâneas com aquela máscara, e cada dia uma máscara diferente, daí tem umas crianças que me mostram a máscara que ganhou, que é do Pato Donald, enfim, dos personagens, né? A máscara está entrando no próprio set, é impressionante isso. É isso que eu queria comentar. Obrigada pela linda exposição, e o debate também foi ótimo. Obrigado. Bom, obrigado, Soraya, obrigado. Como eu falei, eu voltei para o consultório com muito poucos pacientes, todo mundo de máscara, super distante. Mudei para uma casa, eu trabalhava num prédio, consultório e tal, mudei para uma casa enorme, com janelão, eu fico na janela, então tem essas vantagens aí, né? Mas é uma questão, mas eu acho que a gente tem que pensar mesmo o enquadre, repensar o enquadre, e principalmente o enquadre interno aí, que talvez possa dar sustentação para essas questões que estão surgindo dos atendimentos à distância, né? Os atendimentos em linha aí, né? À distância, acho que isso é importante. Queria agradecer, Joaquim, você por ter me tirado de casa, por ter me levado aí para poder falar um pouquinho, né, disso, assim, né? Espero que tenha atingido alguma coisa, que tenha mexido pelo menos com alguma coisa. Assim, né? Mexeu e muito, né? Acho que o seu texto é de uma densidade, né, Luiz? De uma profundidade, mas, por outro lado, você falou com muita clareza, né? Com muita tranquilidade. Então, foi muito bom. Para mim, foi muito bom, acho que para todos, né? Acho que foi muito bom você ter aceitado o convite, né? E estar aqui conosco hoje foi muito legal. Então, acho que o grupo é quem tem a te agradecer, né? Muito obrigado, então. Obrigado a todos pela presença. Obrigado pela participação, né? E até breve, então. Um beijo para todos, né? Muito obrigado mesmo, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau. Muito obrigado. Beijo, tchau. Tchau.
Parabéns, Luiz! Sensacional! Obrigado. Obrigada, Joaquim. Boa noite. Boa noite.